Bom dia a todas, a todos. Nós estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas, ao vivo, inclusive com a possibilidade que os nossos participantes possam encaminhar questões ao programa, e nesse tempo nós teremos a satisfação de também inserir no debate os questionamentos que forem sendo apresentados. O propósito desse programa é exatamente estimular o debate no campo das relações internacionais, inserindo distintos temas e aproveitando a qualidade dos nossos docentes e discentes do programa de pós-graduação Santiago Dantas, que é uma parceria entre a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. Nós temos aqui o apoio da assessoria de comunicação da Unesp, na figura aqui do Roberto, e também o Ângelo Lira, nosso estudante do programa de pós-graduação, que também está aqui, inclusive um dos seus papéis é encaminhar as questões à mesa. Eu gostaria de divulgar, antes de iniciarmos o tema de hoje, que o programa Santiago Dantas tem um evento bastante importante no mês de novembro, de 7 a 10 deste ano, que é o Simpósio de Relações Internacionais, com vários temas, várias questões, vários convidados do país e do exterior, com inscrições abertas para a apresentação de trabalhos de pós-graduandos até o dia 27 deste mês de agosto, e também de minicursos, 3 minicursos já disponíveis para que outros interessados possam participar. Nosso convidado de hoje é o professor Carlos Eduardo Carvalho, aqui do programa Santiago Dantas e da PUC de São Paulo, e o tema é a economia internacional em meio às dúvidas sobre o alcance da recuperação e sobre a natureza das mudanças em curso. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Em seu texto para divulgação, você considera que há indicadores que apontam para o término da longa estagnação iniciada após a crise de 2007-2008. Quais são esses indicadores e o que se pode esperar em curto e médio prazo na economia internacional? Bom, esse título que Samuel leu, que eu propus, ele mostra bem a quantidade de dúvidas em que nós estamos. Não é quando o economista coloca um título desse tamanho é porque não sabe muito bem o que é e está querendo se proteger, que é uma atitude cautelar. Então, os indicadores que nós temos nessa virada de semestre, nós estamos falando aqui em meados de agosto de 2017, então nós estamos na virada, metade do ano de 2017, apareceram pela primeira vez sinais de alguma recuperação econômica, alguma retomada do crescimento econômico nos Estados Unidos, que já vinha de algum tempo, na Europa Ocidental, que não se tinha sinais de recuperação, e agora, mais recentemente, as primeiras vezes apareceram indicações de algum crescimento econômico no Japão. Ou seja, as 3 principais áreas econômicas do mundo chamado desenvolvido, que hoje em dia tem tamanhos assemelhados à China, digamos assim, né? E essas 3 áreas estão tendo uma pequena recuperação de crescimento em conjunto. Esta é a principal novidade deste momento. Adicionalmente, os preços dos produtos primários pararam de cair e começaram uma tendência de recuperação muito débil, muito fraca, muito instável, mas pararam de cair. Então o petróleo estabilizou aí na faixa de $50, que é o produto mais importante. Então isso indica, pelo menos, alguma coisa, que a recessão pode estar sendo revertida. Todos esses cuidados, pode estar sendo, é porque vários indicadores importantes que deveriam acompanhar esse movimento não existem. Então nós temos uma inflação muito baixa nos Estados Unidos, a inflação continua muito pequena na maior parte da Europa e continua próxima de zero no Japão. Mais uma vez, novidade, o Japão está tendo aumentos salariais pela primeira vez. O Japão está estagnado há 25 anos, para lembrar disso. A economia japonesa estagnou por volta de 1990. Então são 25 anos de estagnação. Então os salários estão subindo muito devagar, não há sinais de inflação importante. E o que é mais impressionante é que nos Estados Unidos o emprego cresceu enormemente. Os Estados Unidos está com uma taxa de desemprego hoje que é semelhante à taxa da época do atentado, começo do ano 2000. O melhor resultado de emprego nos últimos tempos nos Estados Unidos. São sinais que são novos em relação ao quadro que tinha antes e são contraditórios entre si dentro do panorama que a economia mundial viveu nas últimas décadas. Bom, o que a gente pode dizer a respeito disso?
que é digno de registro. Dizer que a situação é totalmente original, nova, etc., é quase um lugar comum e é sempre um exagero. O que há de novo atualmente? Se nós olharmos para o que aconteceu nos últimos 10 anos, 2007 para cá, nós temos nesse ano a comemoração de 10 anos de nascimento da crise internacional. É muito tempo. Né? E agora, com o benefício do tempo passado, nós podemos dividir isso em basicamente duas metades. Nós tivemos de 2007 a 2008 uma crise financeira internacional de proporções catastróficas, a maior crise que a economia capitalista viveu desde os anos 1930, localizada nos Estados Unidos, como todo mundo sabe. Esta crise foi controlada nos Estados Unidos por volta de 2010. Controlada significa o quê? Não havia mais risco de quebra de banco, não havia mais risco de quebra de empresa financeira, a economia parou, a crise parou. Fez a intervenção, todo mundo virou keynesiano sem dizer que era, todo mundo sabe, os Estados Unidos emitiram dinheiro em proporção latino-americana, emissão de dólares, isso segurou a crise. Depois teve um rebate na Europa, 2010, 2011, com uma situação gravíssima na Europa, e mais ou menos se controlou em 2012. De 2012 para 2007, criou-se uma situação igualmente nova. A economia não crescia em parte alguma do mundo, não afundava, vejam bem, não houve uma tendência de depressão econômica, que era o que se temia, crescimento zero. É como se o mundo inteiro tivesse virado o Japão, o mundo desenvolvido, não a periferia, o mundo desenvolvido. O mundo virou o Japão, que já vinha num quadro desse, desde, como eu mencionei, desde 1990 e 91. E tudo isso baseado em quê? Numa situação inusitada, taxas de juros praticamente zero na Europa, no Japão, idem, e nos Estados Unidos, taxa de juros baixíssima, de 0,25 anos. Isso durou 4, 5 anos. Emissão de dinheiro descontrolada é um termo exagerado, uma emissão de dinheiro muito controlada, programada, mas enorme, inusitada. A quantidade de dólares emitidos em 2007, quando começou a crise, andava na faixa de 800 bilhões de dólares. Foi para 4 trilhões. Uma multiplicação por 5 vezes, no caso dos Estados Unidos. E ficou esse pântano, só que esse pântano tinha em torno dele um quadro novo, que era o fato de que a China crescia 10, 11, 12% ao ano, a Índia acelerou o crescimento violentamente. Não precisa dizer que a China ainda demograficamente é um quarto do mundo, mais que isso, né? Então tem um peso gigantesco. E as commodities, os preços dos primários, continuavam muito altos. A economia estava meio torta. De 2015 para cá houve uma correção disso, uma mudança disso. As commodities afundaram, a China desacelerou e a Índia manteve o crescimento. Então a Índia hoje em dia cresce a 7% ao ano, a China cresce a 6,5%, 7% ao ano e as economias centrais paralisadas. Este foi o quadro de 2 anos para cá. Mantinham-se os juros muito baixos e tal. As dúvidas que surgiram, que a ciência econômica não dá conta de resolver, a perplexidade do pensamento econômico é geral, desde os neoliberais, novos clássicos, FMI, ninguém sabe o que é isso. Porque deveria haver inflação e não há. Deveria haver uma retomada de crescimento e ele não ocorre. E ao mesmo tempo se verifica de 2, 3 anos para cá um fenômeno inesperado, que é uma enorme reativação dos mercados de valores. A Bolsa de Nova York está atualmente mais ou menos 3 vezes maior, o índice da Bolsa de Nova York está 3 vezes acima do que ele era em 2007. É um movimento especulativo, certamente, em qualquer mercado de risco. Mas os balanços das empresas são muito bons. As taxas de lucro das empresas se recuperaram. Então isso é um fenômeno que não se esperava. Ele pode ser simplesmente um resultado dessa frouxidão monetária. Então o dinheiro não tem para onde ir, vai para onde se pode ganhar dinheiro especulando. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo algo que é também muito novo, que nós não conseguimos casar direito com esses efeitos macroeconômicos, que é uma brutal, talvez o termo seja um exagero, mas eu vou colocar como exagero, é uma brutal onda de inovações tecnológicas que está se espalhando pela economia mundial numa velocidade que nós não conhecemos. Tem um fenômeno que a gente usa muito como referência. A empresa automobilística de maior valor nos Estados Unidos atualmente na Bolsa de Nova York é a Tesla, não é a GM, não é a Ford, é a Tesla que é a fabricante de carros elétricos.
que é o futuro. Notícias que apareceram, que a Europa pretende abandonar os automóveis a diesel, a gasolina, derivado de petróleo, já se usa hoje em caminhões e mineração no mundo inteiro. Então, colocando coisas que a gente chama assim de impressionistas. Né? Esta onda de inovações tecnológicas, ela deve, isso é um desafio para o pensamento econômico. Eu gosto muito de provocar os estudantes aqui de RI, né? Para mostrar assim, a economia se acha muito, mas ela não é tanto quanto se acha, mas tem muito a oferecer. Portanto, use com moderação, né? Use com simpatia e com moderação. Mas nós temos um plano aqui em curso da economia mundial de transformação tecnológica que dá sinais de ser algo gigantesco, de repercussões enormes e que tem que ser acompanhado atentamente. Este é um plano. Este plano convive com um plano de prazo mais curto, que é esta desordem econômica. Não é um caos econômico, nada disso. É uma desordem, é uma incapacidade da economia, da gestão macroeconômica de recuperar o crescimento das economias centrais e a formação de um conjunto de países periféricos gigantescos que crescem a uma velocidade enorme. Tem certos números que chocam muito. A China atualmente tem um PIB estimado em 10 ou 11 trilhões de dólares. Os Estados Unidos têm um PIB de 17 a 18 trilhões de dólares. Se a China continuar crescendo neste ritmo, a China ultrapassará os Estados Unidos em 6 ou 7 anos como a maior economia do mundo. A grande novidade, a Índia tem um PIB de 2 trilhões e pouco, portanto a Índia tem uma renda per capita que é 1/5 da China. Se a Índia continuar crescendo neste ritmo, daqui a 10 anos a Índia estará maior do que a Alemanha. São coisas muito chocantes. Tudo isso é impressionismo? É futurologia? De certa forma, pode ser que a Índia tenha um problema e a China tenha um problema, que são as grandes dúvidas. A China tem problemas econômicos gigantescos e a Índia tem outros tantos, bem diferentes um do outro, mas estão crescendo. E aí nós podemos fazer montagem de cenários. A Índia e a China crescendo nessa velocidade, elas caminham para uma posição de fricções ou choques geopolíticos, que está fora do meu assunto aqui, embora me fascine muito. Economicamente, como é que os dois se compõem como economia central extraordinária? Visão benévola que nós poderíamos ter, otimista. Os dois vão disputar a periferia do mundo e vão gerar uma onda de crescimento fantástica. Então a China tem programas absolutamente ambiciosos. Volta da alta da seca chinesa, como se sabe, são 6 ou 7, envolve a Austrália, a África, não sei o quê. A Índia está desenvolvendo um programa de parceria com o Japão para criar uma aliança econômica de transferir tecnologia para a África Oriental, onde a Índia já tem uma implantação cultural antiga, etc. e tal. Ou seja, temos uma solução virtuosa e temos inúmeras interrogações. Então, se alguém me pergunta, quais são as dúvidas sobre o mundo enormes? Primeira, óbvia, o elefante chinês continua andando bem, tem uma série de indagações econômicas impressionante, nós não estamos falando das políticas, né? A Índia se sustenta, qual é o arrasto que eles vão ter sobre as periferias do Vietnã, um dos países que mais cresce no mundo atualmente, grudado no desenvolvimento econômico chinês, com um conflito político com a China gravíssimo, que todo mundo sabe. Isso é uma dúvida enorme. A recuperação americana se mantém? Tudo indica que sim. O dólar continua sendo a moeda central? Tudo indica que sim. O que a China pretende fazer nas relações com o dólar? Continua aí uma pauta de problemas enorme e que essas novidades de curto prazo que eu mencionei no começo dão um elemento novo, né, de como é que essas coisas se articulam. Você, então, o quadro marginal é de muitas dúvidas, eu vou provocar com uma tentativa de uma débil profecia. A presidente do Banco Central norte-americano, Janet Yellen, afirmou que durante as nossas vidas seria improvável uma crise financeira no nível de 2007 e 2008. Você escortina um cenário similar ao que ela propõe? Eu posso fazer duas brincadeiras, né? Eu não sei quanto tempo Yellen vai viver, e nem eu. Como eu sou um otimista, eu espero que a vida dos velhos seja prolongada enormemente, idosos, né? Seja prolongada enormemente para que eu entre naquela coisa dos macróbios de 100 anos. Eu não sei se me alcança, né? Mas vamos ver, eu não sei. E a outra brincadeira é uma frase de um economista inglês, que eu nunca lembro o nome do sujeito, um gozador, né, que dizia o seguinte: a única coisa que nós sabemos da próxima crise financeira é que ela vai ser diferente da anterior. Então,
ela está fazendo um vaticínio, né, Uhum. que cabe a ela, né, tranquilizar os mercados, etc. e tal. Agora, duas perguntas que a gente se faz. Primeiro, nunca houve na história um período de juros tão baixos, tanta emissão de dinheiro, tamanha quantidade de liquidez no mundo. Isso nunca existiu, não temos nenhum paralelo a respeito disso. E não gera inflação. Portanto, a probabilidade de que isso gere uma bolha de ativos, como pode estar acontecendo nas bolsas e nos mercados, isso é enorme. Primeira coisa. Segunda coisa, que é fato, não existe um mercado específico hoje em dia com o grau de fragilidade financeira que havia nos imóveis dos Estados Unidos. Mas pode estar acontecendo exatamente na China. Na China existem inúmeros sinais de superinvestimento, de fábricas vazias, estradas vazias, tem aquela ponte famosa de não sei quantos quilômetros que passa 1000 carros por dia, conjuntos habitacionais. A autoridade chinesa sabe disso, eles estão tentando frear a economia, aparentemente conseguiram. A China baixou o crescimento de 11, 12 para 7, 6,5, está segurando. Portanto, eu espero que ela esteja certa. Mas eu não sei, não tenho realmente qualquer previsão que a gente faça no grau de alcance dela, o tempo que resta de nossas vidas. Tá bom, eu acho que é o papel dela. Agora eu aconselharia um pouco de cautela. Por outro lado, numa outra linha, o investidor suíço Mark Faber, também conhecido como o Dr. Catástrofe, ele previu que alguns acionistas perderão 50% dos seus ativos durante o que ele descreveu como uma avalanche de vendas. Isso seria então uma outra posição. É possível de alguma forma sustentar o que ele propõe? Nesse quadro de dúvidas, essa é mais uma das grandes questões que estão ali apresentadas. Essa tese dele, esse enunciado que ele fez aí, ele encontra base nos fundamentos da economia consistentes. Não estou dizendo que está certo. A maneira como as ações subiram, muitas ações, a maneira como elas subiram, a menos que nós estejamos diante de uma transformação produtiva de alcance realmente histórico, inusitado, que pode ser verdade, mas nós não temos nenhuma certeza disso, e eu certamente não diria que não é a hipótese mais certa, colocando de outra maneira. Vamos pensar a seguinte situação: essa alta das ações pelo mundo junto das empresas, ela pode ser simplificadamente o resultado de duas coisas. Primeiro, essa revolução tecnológica que eu estou falando, que está abrindo perspectiva de lucratividade enorme, houve um imenso rebaixamento dos níveis salariais, uma perda de salários em várias regiões do mundo, não tanto nos países centrais, mas nas periferias todas, as taxas de lucro cresceram, você tem um espaço de benefício, isso é uma hipótese. A outra hipótese, só que é um movimento especulativo gigantesco, que provocado por essa política monetária permissiva, quantitative easing, o nome que a gente queira dar. Essas duas hipóteses, elas são, eu estou colocando extremadamente para facilitar o raciocínio, mas elas não se excluem mutuamente, elas se interpenetram, etc. Esta correção de preços na Bolsa é muito provável que ela aconteça. Não sei se na escala que ele está prevendo, mas é muito provável que ela aconteça. Nós não sabemos quando. E aí voltam várias teorias a respeito desses grandes movimentos altistas, movimentos de manadas, ondas especulativas, que se discutiam a exaustão alguns anos atrás e que podem vir a se manifestar. A indagação principal que se coloca para nós é saber, a indagação básica é essa: esta provável correção, possível correção de preços nas bolsas, ela vai invadir a estrutura bancária e provocar uma contração de crédito violenta, como aconteceu em 2007 e 2008, e gerou uma catástrofe, ou ela vai ser algo semelhante à grande queda da Bolsa de 88 nos Estados Unidos, que pouca gente lembra, qualquer pessoa que estudar vai encontrar isso. A Bolsa de Nova York caiu em 1988 proporcionalmente mais do que ela caiu em 1929. E não aconteceu nada com a estrutura financeira norte-americana. Então, nós não temos noção clara de qual é a interpenetração disto com a estrutura bancária. Por um lado, houve medidas regulatórias, houve medidas prudenciais, mas por outro lado, também os banqueiros estão com receio de fazer as maluquices que fizeram naquela época. Só que isso se dissipa muito rápido. Quando começa a vir o dinheiro rápido, os banqueiros esquecem porque eles têm que gerar lucro, etc. E tal. Então, isso aí faz parte desse título que eu coloquei aqui, né? De tá possível, não sei o que e tal, né? É um quadro. Os elementos novos são muito fortes, então nós não podemos ter muita certeza do que pode estar acontecendo. Eu lembro aos participantes que queriam encaminhar questões, comentários
ao professor Carlos Eduardo, que é possível fazê-lo via no Facebook. Também no seu texto de divulgação você indica que é difícil avaliar o efeito desse conjunto todo de tantos processos que estão acontecendo e esses efeitos para o Brasil e para a América Latina. Ainda assim, seria possível indicar alguns dos efeitos possíveis, considerando um curto e médio prazo? Eu acho que sim, acho que nós podemos fazer um exercício aqui de elencar essas tendências desses processos. O primeiro efeito que é mais ou menos evidente, assim, a recuperação do preço dos produtos primários, o fim da queda dos primários, beneficia a América Latina diretamente. Se o petróleo continuasse declinando, o pré-sal ficaria inviabilizado. O Brasil hoje ganha dinheirão com a exportação de petróleo, mas ainda com minério de ferro, soja, etc. E tal. Então esse efeito, que é provavelmente a resultante mais forte do crescimento acelerado da Ásia, mas também é efeito desse movimento especulativo do dinheiro que não tem taxa de juros atrativa, etc. E tal, isso nos beneficia, isso nos ajuda. Por outro lado, também nos ajuda o fato de que a ausência de uma pressão inflacionária evidente levou a Janet Yellen e o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, a retardar mais uma vez a correção das taxas de juros, a alta dos juros. Isso, nós não temos segurança até quando isso vai durar, mas se houver uma alta forte nos Estados Unidos, isso prejudica muito as nossas economias. Vai ter saída de capitais, Então, dois elementos favoráveis. O terceiro elemento a considerar, que não é bom para nós, é o fato de que essa transformação tecnológica acelerada que as economias mundiais estão vivendo atinge a América Latina de uma forma relativamente pouco favorável. Então, o que é que aonde o Brasil engatou nesta grande transformação tecnológica? O setor que é evidente, engatou na produção de produtos primários. A agricultura brasileira hoje em dia incorpora a tecnologia numa escala nunca vista. Drones e por aí adiante que estão operando aqui em São Paulo, em tudo que é canto. Só que o Brasil, pré-sal, a nossa absorção e geração de tecnologia está num setor muito pequeno da economia brasileira. A nossa indústria continua com problemas sérios, graves. Não participa das cadeias produtivas, tem dificuldade de entrar nos grandes circuitos de progresso técnico. Então há uma tendência, e aí nós partilhamos esse cenário ruim com o México. O México é um país que tem muito maior participação dos manufaturados na economia do que nós. Nós partilhamos com outra grande economia industrializada na América Latina, é o México. Nós somos economias com um crescimento industrial medíocre. As duas. Então, para um país intensivo em commodities, fortemente intensivo em commodities, Peru e Chile são os candidatos naturais. O outro candidato natural seria a Venezuela, mas a Venezuela vive um quadro de catástrofe. A Venezuela não é mais parâmetro para nada, tal a desordem que a política econômica do país colocou, uma tragédia, de várias proporções. Pegando países normais, o Chile e o Peru, eles mantêm um crescimento maior que nós, a Colômbia, mas também não é um crescimento espetacular. Então, veja bem, é uma tendência assim, o cenário macroeconômico de curto prazo nos beneficia, o cenário de longo prazo não mostra nenhum sinal de que a gente vai engatar, que nossos países consigam engatar nisso. Uma das coisas mais desconcertantes da América Latina é a nossa capacidade de dar voltas e voltar ao mesmo lugar. O grande ciclo favorável das economias latino-americanas, que foi a chamada década minada, a década dos anos 2000, em que havia governos que se diziam desenvolvimentistas, de esquerda, etc. e tal, como o caso do Brasil, homenagens a Celso Furtado, etc. e tal, nós fizemos exatamente o que o pensamento de Celso Furtado e Raul Prebisch condenavam, que foi apostar o nosso crescimento nas commodities. É impressionante isso, um governo com um discurso cepalino que faz uma política anti-cepal. É uma coisa impressionante para os estudos sobre as ideias em nossos países. É desconcertante como é que foi possível uma coisa dessa e não deu outra, gerou uma catástrofe econômica no Brasil absolutamente monumental. Então, eu diria o seguinte, este cenário é incerto, nós não sabemos bem. Nós não sabemos, por exemplo, o que é essa extroversão da China e da Índia, o que é que ela gera em nossos países, porque até aqui é importante. Tem muita gente aqui no Santiago Dantas estudando este assunto, é importantíssimo, mas não nos parece que seja algo que vai nos engatar nestas cadeias produtivas de maior densidade tecnológica.
O Alexandre Coelho, obrigado Alexandre. Gostaria de saber um pouco sobre as razões relativas à abertura de um clearing de yuans, da moeda chinesa, aberta no Chile recentemente. Nos parece que a China está avançando também na esfera monetária para promover a sua moeda. O que você pensa a respeito? Obrigado, Alexandre. Essa é uma discussão fascinante, importantíssima, né, que o Alexandre está propondo aqui. O significado que nós atribuímos a essa decisão chinesa de abrir essa clínica em Santiago, eu acho que já são 3 que eles têm pelo mundo, se não me engano, tem uma na Malásia e outra não me recordo agora do que é parte dessa estratégia chinesa, uma ofensiva chinesa de internacionalizar a sua moeda. Vejam bem, pelo que a China está fazendo, pelo que nós conseguimos entender, estudar essas coisas na China tem uma complicação enorme, que é o sistema político muito fechado, vários documentos fundamentais do governo chinês não são traduzidos para o inglês, então nós temos problemas de entendimento. Mas pelo que nós sabemos, a China traçou uma estratégia de tentar dar ao renminbi um estatuto, digamos, semelhante ao euro. Não há nenhum sinal de que a China pretenda disputar o papel central ou hegemônico do dólar. Isso não quer dizer que ela não faça isso daqui a 30 anos. Mas não há nenhum sinal nos planos deles de que isso venha a ocorrer. A China conseguiu um enorme sucesso, as pessoas se recordam disso. Em 2015, o FMI colocou o renminbi chinês na cesta de moedas do dinheiro especial de saque com um peso maior do que a libra inglesa. Isso é uma coisa inesperada, né? O que é verdade. O renminbi tem mais peso que a libra inglesa, muito mais peso que o sterling, né? Nesse momento. Então, aparentemente, a China está querendo criar condições pelo mundo de facilitar a negociação da sua moeda. Essa clearing house é criar um ambiente em que investidores, empresas, governos podem negociar livremente o renminbi com uma presença do Estado chinês como um, digamos assim, market maker, price maker, de tentar sustentar uma cotação, estabilizar o renminbi, de certa forma, como forma de transitar para um câmbio flutuante e para abrir o mercado financeiro chinês. Olhem bem, esta sequência aqui, tornar o renminbi flutuante, abrir o mercado financeiro chinês, significa alterar elementos que são básicos do modelo de desenvolvimento chinês, o que não é transformar a China numa Europa Ocidental nem nos Estados Unidos, porque ao mesmo tempo a China acaba de aumentar o controle sobre os estatais, é mais desse chamado capitalismo chinês, ou que coisa que é a China, mas parece ser esse o plano, né? Então é preciso observar atentamente isso que está ocorrendo. Muito bem. Aí temos mais uma da Adriane Almeida, imagino aqui do programa, Santiago Dantas. Como fica o papel da política nesse contexto de transformação da estrutura produtiva e de agitação dos mercados financeiros? E como pensar a relação da esfera política com esse processo? Na minha lembrança de juventude, há uns 20 ou 30 anos atrás, eu diria que é preciso tomar uma Kaiser antes. Isso é um comercial antigo que a juventude de hoje não conhece, que era uma série de comerciais em que o sujeito tinha que fazer uma coisa. Você chega numa jaula de leões, e admitido como tratador, e cara, você entra aí e dá um bife só para cada um, porque eles não almoçaram ontem, eles têm um show daqui a pouco e não podem comer muito. Então, pode tomar uma Kaiser antes? Então, essa é uma pergunta desconcertante de enorme relevância. A pauta de questões políticas que está colocada hoje ela é assustadora, ela é gigantesca. Nós temos desde a reação chamada populista contra a abertura comercial, contra este processo, até essa rota de colisão da Índia com a China, que é uma coisa assustadora e que, para o Brasil, é algo que nós devemos prestar atenção, né, no que está acontecendo. E temos os problemas enormes internos dos vários países, desigualdade, enfim, que nós estamos assistindo. O que eu posso dizer, enquanto economista político, enquanto alguém da economia política, é que, obviamente, essa quantidade de processos econômicos que eu tentei mostrar aqui, eles são determinados, em grande parte, por processos específicos da concorrência capitalista, etc. e tal, e são determinados também pelo conflito político e pela ação do Estado. Até aqui, a crise mostrou que o Estado é muito mais importante para a economia do que muita gente pensava antes de 2007. E não há nenhum sinal de que isso tenha mudado. Portanto, a nossa interdisciplinaridade, que nós tentamos fazer aqui no Santiago Dantas, ela é não apenas muito estimulante, mas ela é indispensável. Se não fazemos por aí, é muito complicado tomar pé, porque tudo isso que eu falei aqui pode ser revertido por uma maluquice qualquer na Coreia.
ou por um choque armado entre a Índia e a China. Qual é o resultado disso no mercado mundial? Ninguém sabe. É uma coisa desconcertante. Né? Muito bem. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Eu que Foi agradeço bastante pela oportunidade. instigante o debate, ele permanece. Os participantes que queiram eventualmente encaminhar outros comentários ou questionamentos podem fazê-lo, nós encaminharemos ao professor Carlos Eduardo. Então, obrigado a todas, a todos e até uma próxima edição de Uma Janela para o Mundo, Visões do programa Santiago Dantas.